Você já parou para pensar por que, em um mundo com tantas possibilidades, o ato mais assustador para a imensa maioria de nós é simplesmente não fazer nada? Apresento isso não como uma mera curiosidade, mas como um sintoma profundo e silencioso da mente humana. Pense naquela fração de segundo. Aquele momento em que a tela do seu celular apaga, a música para, a televisão é desligada e, de repente, você se vê no centro de um cômodo absolutamente vazio de estímulos. O que você sente não é paz. Para muitos, o que sobe pela espinha é uma ansiedade sutil, uma urgência quase biológica de encontrar um novo ruído, uma nova distração, um novo a fazer. Nós fugimos do silêncio como quem foge de um predador invisível. E a verdade é que essa fuga não é uma invenção da era digital. Embora a tecnologia a tenha transformado em uma indústria trilionária. Lá atrás, no longínquo ano de 1654, o matemático e filósofo francês Blaise Pascal cravou uma das sentenças mais duras e precisas sobre a nossa natureza. Em sua obra Pensées, no fragmento 139, ele escreveu que todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de sentar-se quieto em um quarto, sozinho. Eis a nossa isca filosófica desta madrugada. Por que não conseguimos ficar a sós com nós mesmos? De que verdade estamos correndo com tanto desespero? A resposta é que o barulho, seja o zumbido das notificações, o trânsito lá fora ou o fluxo interminável de imagens em um aplicativo, funciona como um anestésico. O ruído constante nos salva de termos que olhar para o abismo das nossas próprias contradições, da nossa finitude, das nossas falhas e da falta de sentido que, de vez em quando, bate à nossa porta. Fazer barulho, gritar ao mundo que existimos e que estamos ocupados, tornou-se a nossa prova de vida. Mas eu pergunto a você, se você precisa de testemunhas o tempo todo para se sentir vivo, a quem exatamente pertence a sua vida? Para descomplicar essa angústia, precisamos primeiro limpar o terreno e desfazer uma das maiores confusões do nosso tempo: a diferença abissal entre sentir-se sozinho e estar sozinho, entre a solidão e a solitude. Imagine a sua energia emocional como uma casa com muitas portas e janelas. A solidão é o que acontece quando você está trancado do lado de fora da sua própria casa, no frio, olhando pelas janelas as outras pessoas rindo lá dentro. A psicologia nos ensina que a solidão é um estado de desprazer profundo, um déficit, uma dor cortante que nasce quando há um abismo entre as conexões sociais que você deseja ter e aquelas que você efetivamente consegue manter. É uma sensação de desamparo que assombra até mesmo aqueles que estão cercados por multidões em um shopping center ou em um jantar de família. Você está lá, o corpo ocupa espaço, mas a alma é completamente invisível aos olhos alheios. A solidão é, em suma,
o cativeiro do ser. A solitude, por outro lado, é quando você entra na sua casa, tranca a porta por dentro, acende uma lareira, senta na sua poltrona favorita e simplesmente respira. A solitude é o prazer genuíno de estar só. É um estado de graça, uma escolha deliberada e consciente de silenciar as vozes do mundo para que a sua própria voz possa finalmente ser ouvida. Quando você escolhe a solitude, você não está fugindo das pessoas porque não sabe lidar com elas. Você está se afastando temporariamente, porque entende que sem esse resguardo, a sua bateria interna não recarrega. A solidão drena a sua alma, a solitude a transborda. O problema, meu caro ouvinte, é que nós vivemos hoje mergulhados no que os analistas chamam de economia da atenção. É um modelo onde a sua distração vale dinheiro. As redes nas quais você navega não querem que você encontre a paz, porque um ser humano em paz, em estado de contemplação contemplativa, não clica em anúncios, não gera dados e não consome compulsivamente. Eles transformaram o seu foco na moeda mais valiosa do planeta. Nós vivemos sob o bombardeio de uma hiperconectividade que nos obriga a pular de um vídeo para outro, de uma aba para outra, criando a ilusão terrível de que o tempo está voando e que nós estamos sempre atrasados. E é aqui que a figura do sociólogo Zygmunt Bauman entra na nossa conversa, com sua brilhante definição de modernidade líquida. Bauman nos mostra que abandonamos o conforto das formas sólidas, os relacionamentos, os empregos, as identidades. Tudo hoje é fluido, passageiro e extremamente frágil. E como tudo pode escorrer pelos nossos dedos a qualquer momento, nós vivemos em um estado de pânico perpétuo de ficarmos para trás. No mundo líquido, se você não é visto, você deixa de existir. É por isso que abrimos mão da nossa privacidade, da nossa intimidade, do nosso silêncio, apenas para garantir um lugar na vitrine. Escolher sumir, escolher desaparecer voluntariamente nesse cenário não é uma falha, não é uma derrota. É a maior e mais luxuosa forma de rebelião que ainda nos resta. E se você acha que essa necessidade de erguer um muro entre a mente e o mundo é uma frescura dos nossos dias, deixe-me levá-lo a um passeio pelos bastidores da história, para conhecer os arquitetos e os excêntricos do isolamento. Homens brilhantes que precisaram recorrer a extremos quase surreais para defenderem as suas consciências do barulho das multidões. Vamos voltar ao século XIX, agosto de 1854, para ser mais preciso, quando um homem chamado Henry David Thoreau publicou um livro que mudaria a literatura, Walden, ou A Vida nos Bosques. Thoreau, esgotado com a corrida dos ratos, com as falsas expectativas e com os jantares hipócritas da alta sociedade, decidiu construir uma cabana minúscula nas margens do lago Walden, em Massachusetts. O terreno era emprestado por seu amigo, o grande pensador Ralph Waldo Emerson, em troca de pequenos serviços braçais de limpeza. Thoreau foi para a floresta porque, segundo ele, queria sugar todo o tutano da vida.
reduzir a existência aos seus termos mais simples e crus, para não descobrir, na hora da morte, que não havia vivido de verdade. Ele passou 2 anos, 2 meses e 2 dias lá, em imersão profunda, observando o congelar do lago, o comportamento dos animais e o abismo da própria alma. Mas aqui está a fofoca de bastidor, o detalhe excêntrico que a história adora usar para tentar destruir os grandes homens. Durante décadas, até os dias de hoje, críticos com sorrisos irônicos no rosto adoram apontar o dedo para Thoreau e chamá-lo de hipócrita. Sabe por quê? Porque durante o seu retiro selvagem, Thoreau frequentemente caminhava de volta à cidade para jantar, e o mais imperdoável de tudo para seus detratores, ele deixava que a sua mãe lavasse as suas roupas sujas. Esse episódio, conhecido como a controvérsia da lavanderia de Thoreau, inflama as redes sociais até hoje. A genial escritora Rebecca Solnit escreveu um ensaio belíssimo, desmascarando essa mesquinhez. Ela aponta que ninguém jamais perguntou quem lavava as roupas manchadas de sangue do poeta Keats, ou quem limpava a casa de Dante Alighieri. Mas o mundo exige uma pureza absoluta de Thoreau, como uma forma de vingança. Solnit conclui que existe um desfile infinito de pessoas fingindo se importar com a lavanderia de Thoreau, apenas como uma desculpa para não ter que se importar com o pensamento de Thoreau. A classe média endividada julga o filósofo, porque não quer admitir que está presa na gaiola que ele abandonou. O fato da mãe dele lavar as suas calças não anula o poder transformador das madrugadas silenciosas que ele passou à beira daquele lago. Ele não queria ser um homem das cavernas. Ele só queria o silêncio necessário para ouvir a própria consciência. E se Thoreau encontrou seu refúgio na luz do sol e no verde das árvores, houve quem precisasse construir a sua fortaleza na mais absoluta e claustrofóbica escuridão. Viajemos para Paris no início do século XX. O ano é 1906. Marcel Proust, que viria a escrever a colossal obra-prima Em Busca do Tempo Perdido, toma uma decisão radical. Após a morte dos pais, Proust olha para sua vida de bajulações, festas elegantes e fofocas nos salões da elite pariense e percebe o óbvio. A superficialidade humana estava matando o seu gênio. Para ser um escritor de verdade, ele precisava desaparecer. Proust era um homem tomado por fragilidades excêntricas. Sofria de asma severa desde os 9 anos de idade, tinha alergias a quase tudo e era um germofóbico muito antes de sabermos o que era uma pandemia. A sua governanta Celeste Albaré conta que ele mantinha uma caixa de metal cheia de formol, onde mergulhava as cartas que recebia para desinfetá-las antes de ler. Inspirado por uma amiga aristocrata e também neurótica chamada Anna de Noailles, Proust decidiu transformar o seu quarto, no número 102 do Boulevard Haussmann, em um cofre
inexpugnável. Ele mandou forrar as paredes, o teto e o chão do seu quarto com grossas placas de cortiça. A cortiça não apenas impedia que o pólen e a poeira entrassem, mas criava um vácuo sonoro perfeito. Todo o barulho infernal das carruagens de Paris batia na parede e morria ali. Naquele quarto espartano, sem nenhum enfeite supérfluo, mantido sempre na penumbra ou na escuridão total, Proust passava os dias quase deitado em sua cama, apoiando os papéis nos joelhos, em um estado de suspensão entre o sono e a vigília. O casulo de cortiça era a sua tela em branco. As madames da sociedade que antes o desprezavam, agora imploravam por sua presença, mas ele recusava a todos. O mundo achava que era arrogância, mas era apenas sobrevivência. No abismo silencioso daquele quarto, ele conseguiu esticar a fina teia de aranha da sua memória e capturar o tempo que já havia morrido. É fascinante como mentes brilhantes têm uma intolerância quase física ao ruído do mundo. Você quer outro exemplo? O lendário pianista canadense Glenn Gould. Se você já ouviu a gravação de 1955 das Variações Goldberg de Bach, você conhece a genialidade dele. Gould era um fenômeno, mas era também um prisioneiro de suas próprias hipersensibilidades. Ele chegava ao estúdio de gravação, no alto do verão, vestindo um casaco de inverno pesado, boina, cachecol e 2 pares de luvas para manter os dedos aquecidos. Antes de tocar, ele mergulhava os braços em água quente e sentava em uma cadeira de lona dobrável muito específica. Mas o que enlouquecia os engenheiros de som era o fato de que Gould não conseguia tocar em silêncio. Ele cantava, gemia e cantarolava as melodias ruidosamente enquanto tocava o piano. O pai dele dizia que, quando bebê, Glenn não chorava, ele cantarolava. Aquele ruído vocal não era uma afetação. Segundo o crítico Tim Page, Gould entrava em um transporte tão estático e profundo com a música que o processo se tornava quase autoerótico. Ele estava fundido com o som. E foi justamente para proteger esse santuário interno que, aos 31 anos de idade, no auge absoluto de sua fama, Glenn Gould simplesmente parou. Ele se recusou a dar novos concertos. Ele odiava a performance pública, as tosses da plateia, o olhar julgador da massa. O palco o afastava de si mesmo. Gould recuou para o isolamento estéril, seguro e solitário dos estúdios de gravação. A reclusão lhe permitiu alcançar uma perfeição tão transcendente que uma de suas gravações de Bach foi colocada no disco de ouro da sonda espacial Voyager e hoje ecoa pelo vazio interestelar, muito além do nosso sistema solar. A mais pura representação do som humano, viajando no silêncio mais profundo do universo. Essa ojeriza ao barulho e a presença constante dos outros não é apenas uma idiosincrasia de artistas torturados. Ela tem raízes sólidas na filosofia. O pensador alemão Arthur Schopenhauer
dedicou um ensaio inteiro, chamado Sobre Ruído e Sons, para destilar todo o seu ódio contra o barulho. Schopenhauer dizia que os intelectos mais eminentes sempre sentiram uma forte aversão a qualquer tipo de interrupção. Para ele, a capacidade de suportar o ruído era inversamente proporcional à inteligência da pessoa. Quanto mais tola e vazia a mente, mais barulho ela tolerava, pois o barulho preenchia o vácuo. Para explicar isso, ele criou uma analogia perfeita. A mente de um gênio criativo, quando concentrada, é como um enorme e valioso diamante. Ela tem uma força cortante incalculável. Mas se esse diamante é estilhaçado, seccionado em 1000 pedaços, ele perde todo o seu valor. Schopenhauer sofria fisicamente com coisas que pareciam banais para os outros. No século XIX, o seu grande inimigo era o estalar dos chicotes dos carroceiros nas ruas de pedra. Aquele som agudo, repentino, paralisava o cérebro do filósofo e fragmentava o seu raciocínio como uma pedra quebrando uma vidraça. A física moderna nos ajuda a entender isso. Na ciência, o ruído é qualquer flutuação aleatória e o sinal é a informação valiosa que procuramos. Quando o ruído é alto demais, o sinal se perde. O gênio, a intuição e a clareza são sinais fraquinhos, delicados. A mente brilhante precisa de muito espaço para vagar, para cometer erros invisíveis e para tentar caminhos novos. Esse espaço só existe no silêncio. Schopenhauer sabia tanto disso que preferia 1000 vezes a companhia silenciosa do seu cachorro da raça Poodle, que ele chamava de Atman, uma palavra hindu para a alma, a ter que suportar a mediocridade ruidosa dos jantares em sociedade. A genialidade não grita, ela sussurra. E só quem tem a coragem de ficar quieto o suficiente é capaz de escutá-la. É claro que nem todo mundo pode se trancar em um quarto de cortiça. E a filosofia também nos oferece um contraponto fascinante sobre isso. O sábio estoico Sêneca discordava de Schopenhauer sobre a fragilidade da mente perante o som. Na sua famosa carta 56 a seu amigo Lucílio, Sêneca relata algo cômico. Ele foi morar exatamente no andar de cima de uma terma romana, os banhos públicos da época. Imagine o caos. Sêneca ouvia os ginastas arfando e gemendo enquanto levantavam pesos, os massagistas estapeando as costas dos clientes, ladrões sendo presos aos gritos na rua e até sujeitos que adoravam ouvir a própria voz cantando na piscina. Uma algazarra capaz de enlouquecer qualquer um. Mas Sêneca usou isso como um campo de treinamento. Ele dizia que o barulho humano não deveria distrair mais do que o som natural de uma cachoeira. Ele lembra de uma antiga tribo que precisou se mudar porque não aguentava o barulho das cataratas do Nilo e diz: o problema não está no ouvido, está na mente. Se a alma estiver perturbada, até o cair de uma pena faz estrondo. Mas se a alma está em paz, você pode estar no centro de uma feira e ainda assim estar isolado. Sêneca não defendia que fôssemos procurar o barulho, mas nos alertava que o verdadeiro quarto de cortiça tem que ser construído dentro da nossa própria cabeça. Nós chegamos agora a uma encruzilhada fundamental. Tudo o que discutimos até aqui
converge para o diagnóstico mais preciso do nosso tempo, feito pelo filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, em seu livro Sociedade do Cansaço. Preste muita atenção nisto. Han nos diz que no passado nós vivíamos em uma sociedade disciplinar. Era a sociedade da repressão, dos manicômios, do chefe que dizia: você deve trabalhar. Hoje nós ultrapassamos a repressão. Entramos na sociedade do desempenho, regida pelo verbo poder. A positividade tóxica nos convenceu de que não há limites, de que nós podemos fazer tudo. O resultado? Nós nos tornamos os nossos próprios senhores de escravos. Nós nos autoexploramos de boa vontade até o colapso nervoso. Tudo em nome de uma suposta realização pessoal. É a isso que ele chama de violência neuronal. Não há mais um feitor com um chicote de couro estalando no nosso ouvido, como detestava Schopenhauer. O chicote agora está nas nossas próprias mãos, na forma de planilhas, redes sociais e a urgência de ser multitarefa. Nós nos gabamos de conseguir fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Mas Han joga um balde de água fria nessa ilusão. Ele diz que a atenção multitarefa é um retrocesso evolutivo. Ficar prestando atenção em vários estímulos ao mesmo tempo é exatamente o que faz o animal selvagem na floresta, olhando para todos os lados com medo de ser devorado. O modo sobrevivência não produz arte, não produz paz, não produz sabedoria. O que falta para nós, diz ele, é a capacidade de tolerar o tédio profundo. Sim, o tédio, aquele estado de imobilidade e relaxamento espiritual extremo, que permite à mente exausta soltar as rédeas e finalmente contemplar. O silêncio, segundo essa visão, é a única maneira prática de dizermos não à obrigação doentia de ser sempre produtivo, de ser sempre uma versão otimizada de nós mesmos. Ficar em casa, fechar as cortinas, desligar a tela e deixar o tédio tomar conta é talvez a maior prova de sanidade que você pode dar no século XXI. Então, nós caminhamos de volta para o quarto vazio de Blaise Pascal. O círculo se fecha. A solidão pode doer como um membro amputado, mas a solitude é o luxo absoluto. É nela que os fragmentos do diamante se juntam novamente. A sociedade que celebra o barulho quer você cansado, distraído e com pavor da sua própria sombra. Eles querem que você ache que uma sexta-feira à noite passada em silêncio, na companhia de um livro, das suas memórias ou do seu cachorro, é um castigo, um sinal de derrota social. Não caia nessa armadilha. A arte de desaparecer no caos não é para os fracos. Exige coragem para aguentar os primeiros dias de abstinência do barulho. Exige coragem para se sentir um idiota encarando o teto, até que, de repente, uma ideia verdadeira e original brote de dentro da sua mente. A verdadeira tragédia não é passar despercebido. A verdadeira tragédia é estar cercado por milhares de olhos e ouvidos,
enquanto se está surdo para a própria essência. Eu deixo você esta noite com um questionamento existencial, sem defesas, sem desculpas, sem notificações vibrando na sua mão. Quando foi a última vez que você teve a audácia de marcar um encontro consigo mesmo e realmente compareceu? Pense nisso e fique bem.